quarta-feira, dia 23 de junho de 2025, estamos chegando para mais um programa Conexão com Deus. Nessa manhã já fria, nessa manhã onde aí as previsões já estão dizendo que virá muito frio, mas nessa manhã nós estamos aqui trazendo uma palavra para aquecer o teu coração, para aquecer a tua alma. Nós queremos nessa manhã já aqui deixar aqui uma palavra amiga, uma palavra do Senhor, para que você possa, nessa manhã, receber no seu coração, para que você possa ter uma semana, se alimentando da palavra verdadeira, da palavra genuína, da palavra pura. E aonde está esse versículo do dia? Está ali em 2 Coríntios 2,14, é onde diz assim: mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A graça de Deus, nós vivemos debaixo da graça, e esta graça foi através do nosso Senhor Jesus, que fez o sacrifício de morte de cruz, e aí nós estamos então debaixo da sua graça. E esta graça, ela nos conduz a Cristo para que nós possamos ter vitórias no dia a dia. Então, nessa manhã, nós queremos trazer aqui um tema para que você possa meditar, para que você possa refletir, para que você possa entender o que o Senhor quer no dia a dia da nossa vida, aqui nos tempos que nós estamos vivendo. O tema de hoje nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A palavra do Senhor, ela nos diz aqui que aqueles que esperam no Senhor se renovarão através da sua palavra, através do alimento espiritual. E a antiga tradição acreditava que a águia mantinha toda a sua beleza e força, porque tinha a capacidade de se renovar. Por isso, Isaías diz que precisamos nos renovar semelhante à águia. A águia é uma das belas aves que vive 70 anos, aproximadamente. Mas quando ela chega aos 40 anos, ela precisa tomar uma difícil decisão: morrer ou se renovar de forma dolorosa. A águia, ela precisa então tomar essa decisão. E aqui a palavra do Senhor diz que nós também precisamos tomar decisões no decorrer das nossas vidas. E aqui a palavra diz que precisamos renovar as nossas forças. Há momentos em nossas vidas que não dá para continuar como estamos. Precisamos uma renovação completa. Vamos comparar o processo de renovação com a renovação da nossa vida. Então aqui, amados, para tudo a palavra do Senhor tem uma resposta. E aqui a águia tem que tomar uma decisão muito importante. Depois que toma esta decisão, ela renova-se e é prioridade. Assim a águia se renova buscando tempo e lugar para si diante de Deus. Aqui também o psicólogo Augusto Cury, ele argumenta que a geração moderna sobre a síndrome de pensamento acelerado. As pessoas são ativistas, mecânicas e não conseguem ficar paradas. Por isso, muitas decisões são tomadas sem pensar. Tempo é uma questão de prioridade. Se você quiser renovar sua vida, precisa tirar tempo para isso. Deixe tudo o que está te ocupando, E você está disposto a dedicar o tempo para a sua restauração? A palavra do Senhor diz aqui, amados, que a águia, para ela se renovar, ela precisa subir um alto monte para estar só. Durante o processo da renovação da águia, ela fica solitária na mais alta montanha, onde está protegida, e pode descansar passando pelo tratamento. Precisamos estar acima dos problemas, ir mais alto para perto do Senhor e louvar o seu nome como Jesus ensinou. Orarás a teu Pai em secreto. O próprio Senhor Jesus, ele se retirava para o monte a fim de orar a Deus, sozinho, e renovar sua vida de comunhão com o Pai. No alto do monte, ele foi transfigurado em glória,
O monte significa o lugar acima dos principados e potestades. Quando estiver num vale de lutas e tribulações, suba o alto monte da oração para estar acima dos problemas, na presença do Senhor e do alto, nas regiões celestiais. Contemplar as bênçãos do Senhor com solução. Então aqui, amados, a águia ela precisa tomar essa decisão, né? Ou morrer ou se renovar. E para ela fazer isso, ela precisa então subir ao alto monte, lá na montanha, no mais alto, e ficar solitária para que ela venha passar por esse processo de renovação. E o sacrifício da águia nesse processo, como funciona? A águia ela precisa quebrar o bico, ela precisa arrancar as unhas e ela precisa retirar as penas. A águia está envelhecendo, como bico gasto, unhas rachadas e penas desgastadas. E para ela se renovar, ela precisa quebrar o bico, arrancar as unhas e as penas para que nasça tudo de novo. Olha o processo que a águia precisa passar. E para se renovar, é preciso sacrifício, e um sacrifício muito grande. E aqui, assim como a águia, precisamos também nos renovar. Renovar no dia a dia, renovar nossos lábios, né? Nossas mãos, nossa cobertura espiritual. Retirar tudo que está velho em nossa vida, isso certamente é dolorido muitas vezes, é um processo que nós temos que passar. Nós temos que muitas vezes, ao passar dos anos, fazer uma reflexão de como nós estamos vivendo nos dias a dias, vivendo na sociedade, estamos sendo uma pessoa que agrada o Senhor, ou nós precisamos tomar decisões para se renovar espiritualmente, no caráter, na posição. Então, mas antes disso, entre a dor do fim iminente e a dor do processo de cura, esta é a melhor opção, se renovar. E a águia precisa tomar essa decisão, então, de renovar, senão ela vai morrer. Muitas vezes somos como uma criança que não tem que deixar passar remédio na ferida porque vai arder. É preciso enfrentar a dor do tratamento para ser restaurado. Então, nós precisamos, muitas vezes, passar por esse processo da dor, como a águia passa. Ela precisa passar pelo processo dolorido, que é para ela se renovar o que já está velho, que já está ultrapassado, porque ela perdeu as suas forças. Ela precisa renovar o seu bico, ela precisa renovar as suas penas, ela precisa renovar, né, ali as suas asas para novamente ter força, para que ela possa voltar a caçar, a voar, a ter uma longevidade na sua vida. Então, como Jesus não achou difícil dispor de sua glória para suportar a cruz, sabendo o poder da ressurreição, ele disse ali em Romanos 8,18: tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então, amados, quando nós passamos por esse processo aqui, né, de sofrimento no tempo presente, né, não pode ser comparado ao que o Senhor foi preparar para nós. Ele disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem o coração do homem, né, teve acesso para ver o que ele foi preparar para aqueles que o amam. Então, ele foi preparar algo grandioso, reservado para aqueles realmente que são fiéis, aqueles que passaram por esse processo, o mesmo processo de renovação que a águia passou. Então, a águia, ela espera pacientemente, e nós também temos que esperar pacientemente o tempo do Senhor. A águia tem que esperar isolada 150 dias até o processo de restauração que seja completo. Durante esse período, ela não é vista por ninguém, fica sem caçar, esperando a sua renovação. Precisamos evitar também o imediatismo. Estamos acostumados com coisas automáticas e muitas vezes pensamos que tudo deve ser assim. A vida é como um rio, que em alguns trechos corre cautelosamente e outros escorre rapidamente, não adiantando querer apressar ou represar.
Então, amados, para nós entendermos o processo da vida, nós temos que ter paciência. Em tudo na sua vida, precisa ter paciência e o tempo necessário para que as coisas aconteçam naturalmente, sem atropelar, sem avançar, para que nós não venhamos se decepcionar com as nossas atitudes, como a águia. Ela precisou tomar uma decisão, ela precisou porque senão ela ia morrer. E muitas vezes também nós precisamos tomar decisões na nossa vida, de uma mudança, de uma renovação. Muitas vezes, até mesmo na nossa saúde, precisamos tomar posições para se renovar, tomar posição na nossa vida profissional para se renovar, se preparar melhor, estudar melhor. Em todas as áreas nós precisamos estarmos se renovando, como a águia, para que nós possamos, alcançarmos o objetivo maior, que é a longevidade. E aqui, Deus, em seu infinito poder, ele teria condições de criar tudo em uma única palavra, porque ele é soberano, ele tem poder para isso. Mas não, ele foi paciencioso, ele foi no tempo certo. De uma vez, ele poderia, dizer uma palavra e tudo estava criado, mas preferiu fazer aos poucos, gastando 7 dias num processo equilibrado. Então, na vida precisa ter esse equilíbrio, precisa ter paciência nesse processo. Como a águia, ela teve que esperar 150 dias ali para que ela pudesse, ter esse processo de renovação. E o nosso Criador, nosso Deus também, ele teve, a oportunidade de criar o mundo, quem sabe um dia, mas ele precisou fazer um processo para que pudesse haver um equilíbrio. Se tivesse feito tudo de uma vez, seria uma grande desordem. Por isso, primeiro criou a água e depois os peixes. Primeiro a terra e depois as plantas. Assim cada coisa na hora e forma correta. Então, por isso nós devemos entender o processo. O processo da vida é com o seu tempo. Primeiro você é gerado no ventre. Aí nós temos que aguardar o processo da vida, que você vai ser gerado, você vai ser formado. Há 9 meses você vem ao mundo. Aí é o processo aí que você passa ali quando bebê, quando criança, quando adolescente, quando jovem, e aí a fase adulta. Então é tudo um processo e nós precisamos passar por esse processo da vida, mas tudo com ordem, tudo na direção de Deus. E precisamos se renovar por um certo tempo. Então, Deus, ele criou de uma maneira sábia, uma maneira com ordem, e cada coisa ele criou num dia. Então, no primeiro dia ele criou a água e depois os peixes, primeiro a terra, depois as plantas. Assim cada coisa na hora e forma correta. Tudo tem o seu tempo certo, e o tempo da renovação é imprescindível se queremos continuar. Então, todas as áreas precisa um tempo para renovar. Então, talvez você precise desse tempo para renovar, quem sabe a sua vida espiritual. Quem sabe você precisa renovar no meio da sua família, no meio da área profissional, você precisa tomar uma decisão para que você possa renovar e passar por esse processo, porque a águia ela precisou passar por esse processo. E ali, a águia também ela sobe acima das tempestades. Quando a águia ela enfrenta uma tempestade, a águia ela sobrevoa acima das nuvens, onde pode ver o sol e ficar livre do perigo. Ao passar a tempestade, a águia volta para o seu abrigo. Interessante isso, né, amados? E assim também somos quando nós passamos por alguma dificuldade. A tempestade nas nossas vidas e nós precisamos, como a águia, sobrevoar acima das nuvens. Nós temos que estar acima dos nossos problemas e temos que ter força para isso. Por isso, a palavra do Senhor nessa manhã, o tema dessa manhã é aqueles que esperam no Senhor se renovarão as suas forças. Como a águia, por isso que ele considerou nós como o processo da águia. Então, para renovar nossas forças, nós precisamos passar por processo.
E a palavra do Senhor diz, amados, que assim também devemos buscar mais a Deus quando passamos por provações e junto do Senhor ter a proteção. Nada adianta ficar exposto à tempestade tentando enfrentá-la. É melhor esperar passar e depois continuar. Proteja durante as lutas, pois a Bíblia diz no Salmo 91, os que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quando enfrentar situações de conflito e tiver vontade de fugir, saia um pouco para descansar a cabeça. Ore a Deus e assim estará acima das tempestades. Como Moisés, quando subiu ao monte, ao voltar, o seu rosto brilhava. Êxodo 34, 35. Deste modo, você terá forças para continuar da maneira equilibrada e correta, sem precipitações. Então, amados, nós precisamos renovar no Senhor as nossas forças. A águia precisa passar por processo de renovação também. Por isso que muitas vezes, quando você está passando problemas, lutas, vem uma tempestade na tua vida, muitas vezes você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a frente, olha para trás e você não vê uma solução. Aí você precisa então retirar-se, fazer uma meditação, buscar aí um tempo para você se renovar, renovar as tuas forças, buscar no Senhor e Ele vai dar a direção certa para que eu e você se renovamos. E aqui nós temos exemplos, né? Um exemplo bem claro disso era Moisés, que subia ao Monte Sinai lá para falar com Deus, para pedir a direção de Deus, para se renovar, para renovar as forças. Ele, como um grande líder do povo de Israel, ele estava ali e precisava, se renovar. Então ele subia ao monte e quando ele voltava, a palavra do Senhor diz que o seu rosto brilhava. Então, quando nós buscamos, esperamos no Senhor, nós renovamos, nós se fortalecemos, nós vemos o brilho no nosso rosto, o brilho de alegria, de renovo e de cobertura espiritual. Então, amados, para concluir, aqui nesta manhã, quem sabe você está passando um processo e você precisa renovar suas forças. Quem sabe você está cansado, você está oprimido, a vida tem deixado você cansado, tem deixado você oprimido, tem deixado você aí sem esperança, e muitas vezes você já pensou em parar com tudo, até, quem sabe, dar um cabo na sua vida, mas ainda há esperança, e a esperança é o nosso Senhor Jesus. É Ele que é o caminho, a verdade, a vida. É nele que nós podemos esperar, é nele que nós podemos confiar, é nele que podemos renovar as nossas forças, porque ele dá força aos cansados. Então, ele vai renovar as tuas forças nessa manhã através dessa palavra, né? Quando nós esperamos no Senhor, nós se renovaremos, nós se fortaleceremos, nós teremos uma cobertura espiritual em nossas vidas. Então, após esse tempo de renovação, a águia está preparado para viver mais 30 anos com força e vigor da sua juventude. Se não estivesse disposta a vencer todo esse tempo doloroso, a sua vida chegaria ao fim precocemente. Peça ao Senhor para renovar sua vida como a águia. Aceite passar pelos processos necessários para a sua restauração. Pare e tire tempo para você. Olha só como é importante. Muitas vezes você está aí na agitação da vida. Você não tem tirado um tempo, quem sabe, para a sua família. Você não tem tirado um tempo para você mesmo. E aí, muitas vezes, você precisa parar. Você precisa fazer uma reflexão. E esse exemplo da águia que eu estou trazendo nesta manhã é para você refletir. É para você fazer uma reflexão que muitas vezes a gente está muito acelerado e muitas vezes nós temos que ter paciência nessa caminhada da vida. E aí, nessa aceleração, você toma decisões precipitadas. Então, nada melhor que você ter essa paciência e no tempo certo se renovar. A águia, quando chegou aos 40 anos,
ela sabia que ela precisava passar por um processo de renovação, muito doloroso, mas ela sabia que se ela não passasse por esse processo, ela ia morrer. E assim, com o processo doloroso que ela teve, de ter que perder ali, renovar o seu bico, o bico da águia é o que sustenta ela, né? A força dela está ali no bico, nas suas garras para pegar as presas, nas suas penas, né? Para renovar. Ela precisava então passar por esse processo muito doloroso para ela. E muitas vezes também nós temos que passar por um processo em nossas vidas. Então, para que nós possamos ser restaurados. E tire um tempo, para você. Reflita sozinho sobre sua vida. Por isso é bom refletir. Dedique-se à oração, à santificação. Sacrifique o que for preciso. Abre mão do que é desnecessário. Seja paciente e saia da mediocridade, subindo acima das tempestades, de problemas, que muitas vezes acarreta, para que você possa vencer. E se você vai vencer somente na presença de um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que a Bíblia diz que está acima dos querubins, sentado no seu trono. É um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus soberano. Então, a esse Deus, a esse Senhor, é que nós renovamos a nossa força. E nessa manhã, eu quero que você receba esta palavra, que você medite nessa palavra, que esse exemplo da águia, de renovação, também possa ser exemplo para mim e para você que nos ouve. Você que está aí, sem esperança. Hoje é segunda-feira, começando uma semana, quem sabe já estão aí uma semana que vem acarretando muitos problemas. E esses problemas você tem feito eles acelerar, porque você não tem tirado um tempo, não tem parado para meditar na sua vida. Talvez você está aí vivendo na mediocridade e você precisa fazer uma reflexão na sua vida para entender o processo da renovação. E renovação, ela passa pelo processo espiritual. Porque se eu e você estivermos bem espiritualmente, se a nossa alma estiver bem, tudo vai bem. A tempestade virá, as lutas virão. O Senhor Jesus, ele disse que nesse mundo nós teríamos problemas, nós teríamos aflições. Mas ele disse uma frase que eu guardei no meu coração quando eu conheci, através da palavra, o nosso Senhor, e aprendi a conhecer e entender quem era esse Deus. Eu entendi quando ele disse, olha, no mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas. E essa frase eu guardei no meu coração, onde ele disse, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, amados, você precisa ter ânimo, você precisa se renovar nesse teu ânimo que está abatido. Quem sabe você olha e vê todo o contexto que o mundo está vivendo e você fica desanimado. Mas você precisa se renovar. E é nas provações, é nas lutas. E a Bíblia diz um ditado popular que depois da tempestade vem a calmaria. Então precisa haver uma tempestade para as coisas acalmar. Então esse processo você precisa passar. Então, subindo como a águia, acima das tempestades, dos problemas da sua vida, mas sempre se renovando e buscando a presença do nosso Senhor. Fica aí a palavra do Senhor nesta manhã para a sua meditação, para que você possa entender os mistérios. A palavra do Senhor que renova, a cada manhã, a cada dia, ela é atualizada. E esse é o alimento espiritual que nós precisamos para a nossa alma. Então, esse exemplo da águia serve para nós também tirarmos lições para que no dia a dia nós possamos renovar as nossas forças no Senhor Jesus. Estamos chegando ao final do programa e quero agradecer aqui já aí a todos os internautas que nos passaram esses minutos, nos ouvindo, participando. Quero agradecer aí primeiramente a Deus, quero levar uma oração para abençoar aqueles que estão nos ouvindo,
aqueles que necessitam, quem sabe, nessa manhã, ouvir uma palavra, ouvir ali uma oração que venha a te abençoar. Então, nesse momento, eu quero orar. Sexta-feira estarei novamente aqui neste mesmo horário com o programa Conexão com Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso e sexta-feira nós voltaremos aqui. Quero aqui já deixar um convite para você. Nós somos ali do Ministério Cristo é a Resposta. E a nossa congregação, ela se localiza ali na Avenida Rio Grande do Sul, 2001. Então, nós temos os nossos cultos na quarta-feira, que é o nosso culto, começa às 19h30. Então, você é o nosso convidado especial. Na quarta-feira, nós temos ali o culto da vitória. E no sábado, também às 19h30, nós temos um culto ali abençoado, um culto de renovação espiritual, de cura, de libertação. Então, no sábado é o nosso culto de cura e libertação, de renovação espiritual, também inicia às 19h30. No domingo, nós começamos um pouquinho mais cedo, às 19h, o culto da família. Então, você é o nosso convidado especial a participar ali juntamente com o nosso ministério Cristo é a Resposta, Avenida Rio Grande do Sul, 2001. Também quero agradecer aqui aos nossos parceiros. Quero agradecer aqui a Rainha Pré-Moldados, que tem uma parceria conosco. Nós aí somos representantes da Rainha Pré-Moldada aqui na região. Rainha Pré-Moldado tem ali uma estrutura para atender você, agricultor, ali você que está iniciando as suas obras, aí quem sabe o aviário, quem sabe aí a sua pocilga, quem sabe aí um barracão para vaca leiteira, você empresário, seu barracão industrial, você aí que quer fazer, quem sabe, uma estrutura aí de até 3, 4 pisos, a Rainha Pré-Moldado, ela está aí no mercado para trazer algo concreto para você, algo realmente que você vai sair satisfeito, porque ali tem qualidade no atendimento, Então procure a Rainha Pré-Moldado, Eu sou representante e o telefone é 045 9954 7626. Pode procurar por Claudemir ou através do Sandro no 98815 6415. Rainha Pré-Moldados fica ali em Pato Bragado e então é nosso parceiro também aqui no programa Conexão com Deus. Também a nossa parceria com a CJ Administradora Imobiliária, corretores de imóveis, avaliações imobiliárias. Então fica ali na Avenida Paraná 2162. Se você precisar, compra e venda, avaliações imobiliárias, procura a CJ Administradora Imobiliária. Telefone também é o 045 9954 7626. São nossos parceiros. Estamos aí então já encerrando o programa. Vamos orar e voltamos na sexta-feira com o programa Conexão com Deus. Querido amado Deus, na tua presença te damos graça por esta palavra, que nós possamos, ó Pai, ter esse exemplo da águia. Ó Pai querido, quando ela precisa tomar uma decisão tão importante na sua vida, ela precisa se renovar e ela vai até o alto da montanha. E ali, Senhor, ela precisa passar um processo doloroso, mas esse processo vai garantir a ela mais 30 anos de vida, onde ela vai renovar as suas forças, vai fazer com que o processo ali da troca, das penas, do bico e das suas garras, ó Pai, possa ser renovados, para que ela possa ter vigor, para que ela possa realmente ser renovada, para que ela possa ter o processo novamente de uma grande caçadora, de uma grande pássaro que possa alcançar o seu objetivo aqui. E nós também passamos por processo em nossas vidas, que o Senhor também possa renovar as nossas forças, que o Senhor possa prolongar os nossos dias aqui na terra. Quem sabe tem internautas que estão nos ouvindo e precisa passar por um processo espiritual. Que o Senhor possa, Senhor, através do teu Espírito Santo, visitar esta pessoa. Quem sabe tem pessoas que estão num leito de uma cama do hospital e precisa passar por um processo de cura. Que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa curar,
que o Senhor possa fazer essa obra, ó Pai querido, como o Senhor permite a águia fazer. Que esse processo seja feito em cada um que nos ouve nessa manhã. Por isso, eu peço, através, ó Pai, das minhas palavras, através da Tua palavra, que o Senhor abençoe a cada um nesta manhã. Ó Pai, e nós te agradecemos, ó Pai, este clamor, esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e voltaremos com o programa Conexão com Deus, na sexta-feira, para mais uma palavra ao teu e ao meu coração.